Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, estamos começando mais um Redação BH News na sexta-feira. Vou parafrasear o meu amigo Chico Pinheiro, jornalista Chico Pinheiro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira e a gente está aqui pronto para fazer esse BH News, a Redação BH News. Na verdade, a gente agradece a Deus pelo fato de poder estar aqui, né? Conversando com vocês, dividindo com vocês esse espaço, um espaço que é feito pelo cidadão. Nós temos 4 milhões de repórteres na região metropolitana e você pode participar com a gente pelo Facebook/Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, pode participar pelo e-mail redação@bhnews.tv.br. Pode mandar sua imagem feita pelo celular. Às vezes você tem um flagrante interessante, mande sua imagem e nós vamos repercutir aqui no Redação BH News. Hoje nós vamos falar sobre um tema que incomoda bastante a sociedade brasileira, a corrupção. O nosso repórter urbano, Nélio Souto, foi às ruas e ouviu um pouco do que o povo pensa sobre esse tema. Nélio, é com você. A corrupção nesse país está no DNA. Não está mais aqui, na justiça, onde no Ministério Público, está no DNA das pessoas. Oi, Paulo, tudo bem? Então, essa fala da deputada Cidinha Campos ficou muito famosa no YouTube, teve aí milhões de acessos, né? E esse trecho que a gente mostrou, ela diz que a corrupção está no DNA das pessoas, no DNA dos brasileiros. Será que isso é verdade? Nós que cobramos, né, tanta honestidade da parte dos políticos, será que nós somos honestos? Será que nós somos idôneos? Porque uma coisa é a gente, né, cobrar ou achar ruim ou se indignar de um deputado que rouba milhões. Mas e os pequenos delitos ou as pequenas corrupções, vamos chamar assim, né? Quando a gente fura uma fila no banco, quando a gente estaciona numa vaga de deficiente ou de idosos, quando a gente falsifica carteira de estudante para pagar meia. Como é que fica? Será que pequenos delitos pode, né, enquanto roubar milhões? Ou será que a gente pode chamar um delito, um ato de corrupção de pequeno, grande ou médio? Como é que funciona isso? Eu ouvi algumas pessoas hoje de manhã pelas ruas de Belo Horizonte. É uma vergonha, é uma coisa incompreensível para mim. É um aborto da natureza. A omissão daquele que tem o dever de fazer alguma coisa e deixa de fazer, está levando alguma vantagem. Desde que foi descoberto até hoje, né? Tudo nosso. Começa pela vida pública, no futebol, no meio artístico, tudo tem corrupção. Bom, cortou até o oferecimento da Deva, oferecimento da Deva Veículos, deixa eu falar aqui, porque senão eles brigam comigo lá na Deva. Abraço ao Robson, Romagnoli, a Cristina, a Alberto e Vitório Medioli, que patrocinam esse programa. Nós ficamos sem energia. Nós tivemos um problema e parece que uma chuva muito forte está vindo da região de Nova Lima e a enchente das Goiabas, que está chegando com 2 dias de atraso. Geralmente ela chegava entre o dia 18 e 19. Está chegando agora, o dia 21, a enchente das Goiabas. E nós estamos falando sobre corrupção. Até a matéria do Nélio caiu, foi interrompida, mas o Nélio ouviu algumas pessoas e deu para a gente ter uma ideia, inclusive na fala da deputada Cidinha Campos, no que disse o Nélio, de pequenos e grandes delitos ou médios delitos, se existe diferença, se um é corrupção, outro não é. E nós vamos falar aqui com o ouvidor geral do Estado, Fábio Caldeira de Castro e Silva, que é nosso entrevistado no Redação BH News. A luz caiu, mas a nossa energia continua viva. Doutor Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui na BH News. O prazer é todo nosso de tê-lo aqui conosco. Bom, nós ouvimos o que disse o Nélio. Uma das coisas que mais me incomoda, eu falo com muita tranquilidade, sempre me incomodou muito, doutor Fábio, é o que disse a deputada Cidinha Campos. Está no DNA da nação. É endêmica a corrupção. Isso sempre me incomodou muito. Não é possível que nós, cidadãos que somos honestos, nos conformemos com isso. E o Nélio também alertou para um caso muito interessante. Nós cometemos pequenos delitos de corrupção. Tem diferença entre os pequenos e os grandes? Essa discussão é que a gente tem que entender um pouco melhor. Essas desculpas não atenuam, não diminuem a nossa responsabilidade para enfrentar esse tema com muita clareza, que é o tema da corrupção? Olha, eu tenho um entendimento que o problema maior do Brasil não é a corrupção, é a impunidade, né? A partir do momento que há uma punição para qualquer delito, seja ele um delito mais grave ou menos grave,
A partir do momento que há essa punição, há uma intimidação do autor desse ato contrário à lei, vamos analisar assim. O grande problema que nós temos hoje no Brasil é uma baixa cidadania ativa. A população ela não participa nem da vida política, nem da vida administrativa do país. Com isso, nós temos um círculo vicioso. Ao não participar, nós temos um comprometimento na representação política, ou seja, nas normas jurídicas, nas leis que são votadas nos parlamentos, em todos os níveis. Isso são leis que não atendem, na grande maioria das vezes, o interesse e o anseio da comunidade, da cidadania. E também nós temos, ao não participar da vida da administração pública, nós temos uma deficiência nos serviços públicos prestados. E vejam você, e todas as pessoas que estão nos assistindo, ao termos uma baixa qualidade nas normas e nos serviços, isso afeta a nossa qualidade de vida. Afetando a nossa qualidade de vida, vem algo extremamente preocupante. Nós brasileiros temos uma característica muito negativa. Nós não temos aquele sentimento de pertencimento. Nós não sentimos pertencentes a esta cidade, a esse estado, a esse país. E com isso a gente joga o lixo na rua, sem preocupar que isso pode proporcionar, por exemplo, bueiros, bocas de lobo que vão ser entupidas. Nós não preocupamos com a boa conservação do nosso patrimônio histórico, da nossa história. Então, ou seja, esse distanciamento desse sentimento de pertencimento, ao contrário, por exemplo, de países da Europa, que há aquele sentimento arraigado do norte-americano, por exemplo, sentimento de pátria, e com isso fecha-se o círculo vicioso. Ou seja, eu não sinto que eu pertenço, então eu não vou participar da vida política e nem da vida administrativa. Essa baixa participação a gente pode perceber, inclusive, nos números que foram apresentados pela ouvidoria. São menos de 20 mil manifestações e menos de 0,5% desse número diz respeito à corrupção. Esse número é um pouco preocupante, não é não? Exatamente. Não parece um pouco de apatia da população? Veja, talvez até as pessoas que estão nos assistindo, poucas sabem o que é a ouvidoria. Sim. A ouvidoria, por exemplo, nós não tem como entendermos a ouvidoria sem um regime democrático. Então, se a nossa democracia é jovem, o Instituto da Ouvidoria também é jovem. A ouvidoria é o quê? Ela é um órgão, ela serve como uma ponte, um intermediário entre o cidadão e a administração pública, no caso de uma ouvidoria pública. E o grande objetivo é a ouvidoria canalizar os anseios da população por intermédio de denúncias, manifestações, reclamações, sugestões, para o aprimoramento da política pública prestada pelo respectivo governo. E poucas pessoas sabem. Hoje, por exemplo, o Instituto vem ganhando uma importância maior da ouvidoria. Por exemplo, os bancos, ouvidoria privada. Há uma resolução do Banco Central que todos os bancos têm que ter a sua ouvidoria. Há a resolução também da Agência Nacional de Saúde, que todos os planos têm que ter uma ouvidoria. E a ouvidoria do Estado de Minas, está completando 10 anos, ela é uma grande referência em âmbito nacional. Mas mesmo assim nós percebemos que há uma falta de informações, de conhecimento, e esse é o grande desafio que nós estamos implantando neste governo, Anastasia, para a população conhecer e nos acessar, para nós termos uma política pública mais adequada para o cidadão. E bem pretensiosamente, nós nesse espaço queremos que esse trabalho da ouvidoria seja de conhecimento de todo o Belo Horizontino, de todo o mineiro, para que possa ajudar a construir melhores práticas de governabilidade, porque essa é uma das principais funções da ouvidoria. Vou pedir licença ao senhor, porque eu vou conversar com o vice-presidente da FIENG, Teodomiro Diniz Camargos, que participa também dessa conversa. A FIENG e a ouvidoria realizaram um seminário que discutiu-se a regulamentação da nova lei anticorrupção. O seminário foi realizado na última segunda-feira. Então, quero cumprimentar Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente da FIENG. Boa noite, Teodomiro. Não temos... Boa noite, Paulo. Boa noite. É um prazer enorme. A todos. É um prazer enorme poder recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido a esse nosso convite. Eu estou aqui com o ouvidor-geral do Estado, Fábio Caldeira, e essa nossa conversa já começou aqui discutindo alguns desses temas de corrupção. Mas fala um pouquinho sobre o seminário, e fiquei sabendo até que sua participação foi determinante, foi ativa lá no seminário, quase que determinando que a FIENG se engajasse mesmo nessa grande discussão. Nesses debates, avançaram as formas de combate à corrupção no Estado? Paulo, eu acho que a legislação que está chegando ainda é uma novidade.
nós vamos ter que trabalhar muito na divulgação ainda, e na implementação e no conhecimento da própria lei. Aproveitando um gancho do que o nosso ouvidor Fábio Caldeira estava falando, a gente tem um exemplo de lei que atende a população, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ora, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei daquelas que se pode dizer que pegou. Mas pegou por quê? Pegou porque a população participa e foram desenvolvidos mecanismos para que a população pudesse atingir a legislação. Eu acho que toda e qualquer legislação nós temos que perguntar quais são os instrumentos necessários para fazer com que ela pegue ou não pegue. E essa legislação que aí vem, anticorrupção, no setor empresarial, penalizando a empresa, terá que passar também por um desenvolvimento de cultura das nossas empresas e também da população. Então, vamos pensar de como fazer com que essa lei possa pegar, né? A legislação não pega quando ela não tem correspondência nos anseios da população. Então é fundamental realmente o que ele dizia de participação no setor empresarial, de envolvimento, de conhecimento, para que isso possa funcionar. Então o mecanismo tem que ser desenvolvido. Eu acho que a legislação por si é uma legislação muito avançada, temos que afinar ela com o anseio da população empresarial brasileira e da população como um todo. Eu acho que temos um grande trabalho pela frente, não é uma legislação simples, vai dar ensejo a desenvolvimento de estruturas dentro das empresas. Ok. Perfeito. É só explicar que a gente tem Acho que vai por aí. É só a gente explicar que a gente tem um delay mesmo, porque o Teodomiro Diniz Camargo está no seu escritório ali na Rua Paraíba e nós temos uma transmissão que é feita via 4G. Com sinal de 4G. Então, tem um delay de percepção do que eu falo, chegando a ele até que ele me responda. Mas isso é normal e nós estamos fazendo ao vivo e é melhor fazer ao vivo, porque ao vivo a gente faz bem feito. Vou pedir a compreensão do ouvidor geral, de Teodomiro Diniz Camargo, para esperar um pouquinho, mesmo porque convidados importantes a gente sempre segura dentro da sala. Então, daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre esse tema da corrupção. Nós vamos para um intervalo, rápido intervalo, a gente volta em instantes com mais Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Que bom que você está ligado na BH News, canal 9 da NET, canal 29 do HF, ou então pela internet, bhnews.tv.br. No mundo inteiro tem gente que assiste a BH News. Tem belo-horizontinos que moram fora do país e que vira e mexe estão mandando para a gente e-mails, estou assistindo vocês. Então a todos aqueles belo-horizontinos da região metropolitana de Belo Horizonte que se ligam na BH News, porque sabem que essa é uma TV com a nossa cara, com o nosso jeito de falar. Nós somos rede que parte de Belo Horizonte para o mundo inteiro. Por isso, é muito bom assistir a BH News. O Redação BH News hoje vai falar daqui a pouquinho, continuar a falar daqui a pouquinho sobre o tema da corrupção. Mas a gente dá sempre um pulinho na redação para falar com Renata Dairel. Boa noite, Renata. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Paulo, eu vou seguir aí o tema corrupção que você vinha falando no primeiro bloco. Bem, a partir de agora, todo mineiro vai poder acompanhar pela internet os gastos das prefeituras do estado. O site é minastransparente.tce.mg.gov.br. Esse site, esse portal foi criado pelo Tribunal de Contas da União e ele é bem parecido com o Google. Você entra lá, digita o nome da cidade e depois vai fazendo buscas. Pode colocar obras, pode colocar merenda escolar, material, que ele mostra a previsão de gasto e o que foi realmente gastado pelo governo municipal. Tem Belo Horizonte, tem todas as prefeituras do interior de Minas. Também nessa mesma linha, a BR-040 vai começar as obras vão começar no dia 20 de abril e o extrato de contrato de concessão é de mais de 900 quilômetros. Agora,
abre uma brecha aí para corrupção, porque serão obras de natureza emergencial, ou seja, sem a necessidade de se abrir aí uma licitação. A desculpa é que serão obras emergenciais com o objetivo de sanar os riscos mais eminentes, ou seja, deixar a estrada se deteriorar e agora abre aí uma brecha para fazer um contrato emergencial. Também nessa mesma linha, o jornal Hoje em Dia destaca hoje que após 5 dias de operação contra as cooperativas ilegais lá no Aeroporto Internacional de Confins, 14 veículos foram apreendidos. Durante esse tempo, eles perceberam que com as repressões, aumentou em 30% a procura pelos táxis legais. Esses motoristas detidos, eles, além de terem um carro apreendidos, eles vão responder por exercício ilegal da profissão. Perfeito, obrigado, Renata. Doutor Fábio Caldeira, ouvidor-geral do Estado, está aqui conosco conversando sobre esse tema da corrupção. A Renata trouxe mais uma informação que é de grande valor para o cidadão. Minas Transparente vai poder fazer com que o cidadão fiscalize aquilo que o seu município está gastando. Porque o problema começa na microcélula, né? E além disso, os governos têm que possibilitar ao cidadão ter acesso às informações. Porque o cidadão, com seus tributos pagos, que não são poucos, tem que ter uma resposta do poder público, como que esses recursos estão sendo aplicados. E essa questão, sabe, Paulo, Teodomiro é da vice-presidente da FIENG, a FIENG, junto com o governo de Minas, nós organizamos esse seminário e o Tribunal de Contas para nós apresentarmos alguns elementos da Lei 12.846, que é a lei anticorrupção. É uma lei extremamente importante, é uma grande inovação no país. Agora, como nós dissemos, tem a lei que pega e a que não pega, e essa tem que pegar. O cidadão hoje fica mais exigente na hora de dar o seu voto? Ele escolhe aquele que não está ligado à corrupção, no seu entendimento? Não, há um déficit de participação do cidadão. Então, não há essa preocupação direta. E um problema, o brasileiro preocupa quase que exclusivamente com a eleição majoritária. Prefeito, governador, presidente da República e até senador. A eleição dos seus parlamentares há uma preocupação muito incipiente. Vou dar um exemplo. Se nós chegarmos hoje na Praça 7, em Belo Horizonte, entrevistarmos 10 pessoas e perguntarmos em quem vocês votaram para deputado há 4 anos atrás, se nós tivermos 2 pessoas que lembram do nome, é muito. Isso aí é um grave problema nosso em todo o país. Conversar com o doutor Teodomiro Diniz Camargos, que está lá na sede do seu escritório, na Rua Paraíba, conversando conosco via internet, via transmissão da internet aí. E eu queria perguntar ao doutor Teodomiro, abordar o seguinte tema. É sabido, doutor Teodomiro, que para vender os seus produtos, os seus serviços, várias vezes, alguns empresários, e é claro, a gente não generaliza isso porque é crime generalizar qualquer coisa, mas alguns empresários vão e caminham pelo fio tênue da corrupção. O que é que pode ser feito para sensibilizar o empresariado a não praticar tais atos? Olha, eu acho que primeiramente é a questão da cultura mesmo, do levar vantagem, de estabelecer formas de levar vantagem. Eu acho que isso é questão de educação mesmo da população e de todo o segmento. Eu não diria que isso é fruto do empresário, mas isso é fruto da cultura brasileira. Eu acho que nós temos aí um trabalho de fundo a ser feito para tratar esse tema. A cultura brasileira tem, em todos os seus aspectos, essa questão do buscar a vantagem, de ser mais esperto, e isso vem de todos os lados. Eu acho que o trabalho com a ética, o trabalho com a objetividade de que a ética é algo pragmático para que se tenha o menor caminho até o sucesso, é que precisa ser implementado. Eu acho que as entidades vêm constituindo códigos de ética há muitos anos e, aos poucos, vai se tomando a consciência de que aquele que foge da ética prejudica todo o sistema e, ao fim, é um caminho que não leva a um sucesso absoluto, e sim provisório. O Fábio Caldeira, nosso membro aí do governo do Estado, disse da questão de se levar essa cultura, o projeto de lei que agora vem, leva essa cultura. As empresas vão aos poucos assimilando. Esse é um processo, precisamos implantar, precisamos discutir ponto a ponto
e levar para que possamos dar instrumentos para que essa lei pegue, né? Perfeito. Agradecer a Teodomiro Diniz Camargos. Doutor Teodomiro, a BH News está sempre de portas abertas a todas as iniciativas que visem transformar a realidade da sociedade brasileira, particularmente com essa relação que temos com a FIENG, que é uma relação de bastante interação, de bastante confiança nas informações que trocamos. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma boa noite. Nós é que agradecemos e boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paulo. Boa noite. Voltamos então ao estúdio para finalizar nossa conversa com o doutor Fábio. O trabalho da ouvidoria tem surtido efeito? O senhor acha que hoje nós somos mais vigilantes em algumas questões? Ou esse trabalho ainda vai demorar um pouco? E o que precisa ser feito mesmo de imediato para que a gente sensibilize uma grande massa de cidadãos para participar dessa ação de fiscalização, de observação, não é nem de fiscalização, de observação dos movimentos da sociedade? É o grande desafio dos governos, eles enxergarem o cidadão não apenas como um destinatário das políticas públicas, mas o cidadão no papel de sujeito ativo, no processo de formulação e elaboração das políticas públicas. Ele não deve apenas receber o serviço, ele deve acompanhar, monitorar o aprimoramento do serviço. Então eu vejo o seguinte, o governo de Minas, nós temos avançado muito, a Ouvidoria do Estado tem 10 anos, mas nós temos muito ainda a avançar. Nós criamos o ouvidor jovem para incentivar os jovens no papel da cidadania, criamos agora o ouvidor da pessoa idosa para atuar na divulgação do Estatuto dos Idosos e a questão dos maus tratos que tem aumentado muito em relação aos idosos. Em relação ao tema ouvidoria, nós criamos em Minas Gerais o primeiro estado a criar uma rede mineira de ouvidorias públicas, junto com a ouvidoria da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e TRE. Então, ou seja, todos os poderes instituídos em Minas, nós estamos atuando de forma obstinada para o cidadão conhecer mais esse importante instituto da democracia e que ele acesse esse instituto. E assim nós temos a convicção que nós teremos uma melhor qualidade de vida de todos os mineiros. E os nossos espectadores que agora estão aqui nos ouvindo, assistindo a sua fala e ficam despertados por conhecer melhor o trabalho da ouvidoria, devem fazer o quê? Qual é o caminho mais fácil? Bom, eu diria a todos que estão nos ouvindo, acessar a ouvidoria. Pelo telefone, é o tridígito 162, todo o estado de Minas Gerais pode acessar, e esse telefone pode ser feita, você pode fazer a sua manifestação, a sua denúncia, a sua reclamação, e veja importante, ela pode ser identificada ou anônima, é um ponto importante a ser ressaltado. E também pelo site www.ouvidoriageral.mg.gov.br. Lá você, cidadão, pode fazer a sua manifestação e sendo uma atribuição do governo de Minas, uma política, um serviço prestado pelo governo de Minas, nós atuaremos visando aprimorar esse serviço para melhorar a sua qualidade de vida em todo o estado. 162. 162. Fácil de guardar e a gente espera que você, cidadão, você, espectador, você que divide conosco o espaço aqui no Redação BH News, guarde a partir de agora esse número 162 e faça a sua obrigação cidadã, sendo atuante na transformação da nossa vida. Muito obrigado, doutor Fábio Caldeira. Eu sei que sexta-feira o senhor saiu, se deslocou, veio até aqui para nos atender. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo a essa nossa conversa. Para nós é uma satisfação muito grande. E nós estamos sempre às ordens. É um prazer. E a imprensa desse importante papel de informar a população e levar a cidadania. Muito obrigado, boa noite. A gente volta já já com o Redação BH News no seu terceiro bloco. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bem, de volta ao Redação BH News. Lembrando que você pode participar conosco pelo Facebook.com/Redação BH News, @Redação BH News no Twitter, pelo nosso e-mail redação@bhnews.tv.br. Ajude-nos a construir a informação de Belo Horizonte e de toda a região metropolitana, porque nós temos a pretensão de dizer que somos a maior rede de TV gerada em Belo Horizonte e que fala
de Belo Horizonte para vocês. Bom, está aqui comigo o Dr. Ramon Sandoli, que é chefe da Coordenação de Operações Policiais do Detran de Minas Gerais. Dr. Ramon, como sempre, muito obrigado. Eu sei que sempre solícito a hora em que a gente pede para conversar, o senhor vem. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, participando e trazendo orientação para a população sobre a questão de trânsito que todos nós vivemos no dia a dia, no cotidiano. O que nos preocupou foi que recebemos 4 e-mails falando sobre o mesmo tema, e por isso que eu resolvi pedir para a produção ligar e convidar para vir até aqui. Hoje, quando se tem um abalroamento, um pequeno acidente sem vítimas e se liga para o 190, a instrução é de que a pessoa vá até um posto e que lá faça o registro da ocorrência. E o cidadão não está entendendo muito isso ainda não. E algumas vezes, desses e-mails, 2 diziam que a pessoa tinha até deixado de registrar a ocorrência. Eu queria que a gente entendesse um pouco melhor como é que é esse procedimento e como é que fica mais fácil para o cidadão fazer essa ocorrência. A gente tem que primeiro partir de conseguir distinguir o que é um ilícito criminal, o que é um ilícito civil. Sim. Ou seja, o que a polícia militar e a polícia civil têm sua obrigação de agir dentro daquelas questões que configuram um crime, como é o caso do atropelamento, do embriaguez ao volante, de uma morte no trânsito. E outra questão é o ilícito civil. É o caso de uma batida de veículo, onde não tem vítimas, não tem feridos, que o único ilícito que tem ali é a natureza civil, que interessa apenas aos particulares, aos condutores dos veículos envolvidos, e que eles devem buscar a solução daquela questão, quem é que é errado, quem está certo, quem vai pagar ou não, entre eles junto ao Poder Judiciário. Ou seja, o que é feito pela Polícia Militar nos quartéis, nas unidades, e na Polícia Civil através do Detran e as suas unidades também no interior, é o simples registro daquela ocorrência, mas nenhuma atitude de polícia civil, de polícia militar como função, fim de agir, vai ser tomada porque não trata-se de um ilícito que vai alcançar, que vai demandar uma ação da polícia efetivamente na questão que interessa somente aos particulares e não ao Estado. Esses registros podem ser unilaterais, por exemplo, alguém abarroou meu carro, mas fugiu, ou não quis comigo até o Detran, ou não quis fazer essa ocorrência, que pode ser feita no Detran ou ali na Avenida Olegário Maciel. Ou em qualquer unidade da Polícia Civil. Ou em qualquer unidade da Polícia Civil ou Militar. Mas a pessoa não quis ir comigo. Unilateralmente eu posso ir lá e fazer esse registro? A pessoa pode fazer o registro do fato que ela entender que aconteceu, que está trazendo um prejuízo para ela, que vai ser necessário demandar junto ao Poder Judiciário uma discussão acerca da efetividade do resultado e de quem está certo ou errado. Então ela pode fazer esse registro, como a outra parte também pode fazer o registro. O que a gente deixa claro é que apenas o registro vai ser feito numa unidade policial, militar ou civil, e o interesse a pessoa vai ter que buscar junto ao Poder Judiciário, juizado de pequenas causas, para ter uma pretensão atendida que seja o pagamento do estrago, do prejuízo que ela recebeu com aquela batida. Quer dizer, o Estado por si só não tem interesse em agir, em atuar nessa demanda que interessa, volto a repetir, somente aos particulares e não ao Estado como um todo. Ou seja, hoje nós temos, todo mundo tem conhecimento e vive isso aí, demandas mais importantes que atingem a comunidade, toda a sociedade, que são os crimes violentos, que são os acidentes de trânsito, são as mortes no trânsito e outros ilícitos criminais que têm acontecido. E esse sim é obrigação da Polícia Militar ou Civil fazer a atuação. Mas nesse caso, ainda volto a insistir porque é um fato que aconteceu que tem repercussão entre os particulares, não tendo interesse o Estado de intervir nessa relação para uma solução. O senhor quer ver como é que as coisas acontecem quase sempre do nosso lado e a gente não percebe? A Renata está podendo falar comigo? Renata está podendo falar comigo da redação? Põe a Renata para falar comigo. E, Renata, eu queria que você contasse rapidamente, Renata, o seu caso para que o doutor Sandoli entenda um pouquinho o que aconteceu com você. Bem rapidinho. Oi, Paulo. Oi, doutor. Boa noite. Ontem pela manhã, eu estava dirigindo ali na Avenida Getúlio Vargas, um outro veículo foi mudar de faixa, bateu na lateral do meu carro, nós paramos os veículos, ele assumiu a culpa, me passou o nome, o telefone dele, anotei a placa também, combinamos de fazer o BO. Quando eu liguei para ele, ele desligou, ele conversou comigo rapidamente, depois desligou o telefone, eu achei que tinha caído a ligação. Voltei a ligar, celular desligado, passei ontem a tarde inteira ligando, fiz mais de 20 ligações para ele, celular desligado, hoje de manhã de novo celular desligado. Aí eu fui até o Detran e fiz o boletim de ocorrência sozinha e também tive que pagar uma taxa para dar um print da carteira dele e agora eu tenho acesso aos documentos dele, RG, CPF, endereço, para eu tomar essas providências legais para que ele assuma os prejuízos que ele me causou.
Perfeito, obrigado, Renato. Só para colocar essa conversa aqui, a Renata agiu de maneira certa, é isso mesmo que o cidadão tem que fazer? É justamente, porque o que aconteceu foi uma batida de trânsito, foi um carro encostou no outro, a princípio ele não teve a intenção de bater no carro dela, não teria nem motivação para isso, então o que aconteceu ali não foi um crime, foi apenas um ilícito civil que se compara a uma pessoa que empresta o dinheiro para outra e a outra não quer pagar, ou aquele que compra uma coisa numa loja, dá um cheque sem fundo e não quer pagar. Então, esse interesse do particular tem que ser demandado junto ao Poder Judiciário para ele ter a satisfação daquele prejuízo que ele julga ter sofrido e está nos danos. Então, ela fez o boletim de ocorrência, que é uma narrativa ou notícia que ela vai documentar. Ela pagou uma taxa de segurança pública que é exigida para a impressão desse print, com as informações do condutor, para que ela agora procure o juizado especial ou sua seguradora e faça os procedimentos buscando o conserto do seu veículo e o pagamento desse prejuízo que ela teve a princípio. Tem muita gente que filma essas batidas. Tem muita gente agora, qualquer telefone filma hoje. Justamente. E filma com boa qualidade. Tem muita gente que filma essas batidas. Isso tem valor legal depois se ele apresentar? Isso tem valor tanto na esfera civil, dela comprovar que o causador, o culpado pelo aquele dano foi ela, foi o outro condutor, e também na questão do crime, porque nós temos hoje, com a alteração que teve no ano retrasado, que também as filmagens, as fotos prestam, nos servem inclusive para poder comprovar que aquele condutor estava dirigindo um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso do álcool como uma droga. Então as imagens, elas servem de prova, elas podem ser inclusive periciadas para que a gente tenha uma certeza da veracidade e da honestidade daquela imagem que está sendo apresentada como prova. Para finalizar nossa conversa, o Detran hoje oferece uma série de serviços através do seu site. Pode botar até o site do Detran aí para que as pessoas possam ter conhecimento, que é o detranmg.gov.br, é isso? Só fazendo a correção, detran.mg. detran.mg.gov.br. Nós temos vários serviços em que dispensa, inclusive, o comparecimento do cidadão ao Detran para pegar uma fila ou outra, por exemplo, no caso da renovação. Ele já imprime sua guia, seu boletim de exames, paga, vai à clínica, faz o exame, sendo aprovado em 5 dias úteis, sua carteira chega ao seu endereço. Então, é uma facilidade buscando atender essa necessidade da sociedade, que é a prestação de serviço na área de trânsito. Eu conversei essa semana, na segunda-feira, e inclusive foi a primeira pessoa que se sentou aqui na cadeira de entrevistado do nosso Redação BH News, com o secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz. E perguntei sobre a eficácia das atuações da Lei Seca. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, eu fico muito honrado de sentar no mesmo assento que ele esteve aqui. Isso nos deixa muito honrados. Nós só temos convidados ilustres. Mas o que a gente tem aqui em Belo Horizonte hoje é uma atuação integrada das polícias civis, militares, o Corpo de Bombeiro, BH Trans, a Guarda Municipal, a Rodoviária Federal, todos os órgãos integrados, buscando aquela efetividade na punição do crime da embriaguez, porque os resultados são muito negativos e principalmente alcançam a morte, as famílias que ficam sofrendo com a perda de uma pessoa, de um filho, de um parente. Nós temos um exemplo do ano passado, que somente em Belo Horizonte foi 1.198 prisões em flagrante, onde 140 foram para a cadeia por não pagar fiança. 1.198 prisões em flagrantes apenas em Belo Horizonte. E a multa é de? A gente tem a multa administrativa e a gente tem também a fiança criminal, que é uma garantia de que a pessoa vai acompanhar o processo, não vai fugir, para que ela seja colocada em liberdade. Nós arrecadamos ano passado quase R$1 milhão junto aos cofres públicos devido ao arbitramento de fiança dessas prisões flagrantes acontecidas em Belo Horizonte. Quer dizer que além de beber e dirigir, você pode causar um grande problema para toda a sociedade. É bom você estar com o dinheirinho reservado no bolso para não ter surpresa. Se for conduzido e tiver os requisitos e pressupostos do flagrante, ele poderá ser autuado em flagrante. Se não pagar a fiança, ele vai ter que ir para o Ceresp, como na autuação de um ladrão, de um traficante ou de qualquer outro criminoso. Porque a gente entende que o poder de trazer um dano à sociedade, a todos nós que usamos a via pública, a mistura de álcool e volante, é muito visível e é muito real, e a gente tem que acreditar que, infelizmente, pode acontecer com cada um de nós. Na verdade, a gente espera que esses números, esses valores sejam cada vez menores e que haja conscientização do motorista para que não pratique esse ilícito que tanto mal causa à sociedade. Exatamente. A gente esclarece que o Estado tem feito a sua função, fiscalizando, punindo, orientando, educando, mas toda a sociedade tem que fazer a sua parte, se conscientizando de que não deve insistir nessas condutas que, primeiro, colocam a vida dele em risco. E, segundo lugar, os demais usuários que às vezes não tem nada a ver com
irresponsabilidade dele. Agradecer ao Dr. Ramon Sandoli, chefe de coordenação de operações policiais do Detran Minas. Dr. Ramon, sempre solícito aos nossos convites. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço a atenção. Volte sempre aqui no Redação BH News. Com certeza. Grande abraço. Vamos chamar o Barroso para a nossa cena aqui. Vamos lá, Barroso, rapidinho aqui, que senão as meninas ficam bravas comigo, elas ficam conversando comigo rapidamente. Olha, chama o Barroso. Está aqui Carlos Barroso, nosso diretor de redação, que conversa sempre com a gente sobre política aqui nesse nosso espaço. Bom, Barroso, dois assuntos que hoje ocupam os jornais. O primeiro deles, vamos direto aos fatos. Os traficantes estão indo à guerra no Brasil? Os traficantes foram à guerra no Rio de Janeiro, sem dúvida. Foi nesta madrugada. Atacaram para valer, colocaram fogo, acabou a luz em 3 unidades de polícia pacificadora. As conhecidas UPPs, né? Foram do Complexo do Alemão, Manguinhos e Mandela. Isso é uma coisa extraordinária. Eles estão tentando retomar esse trabalho de pacificação que foi feito no Rio de Janeiro. Inclusive com alguns militares feridos da Polícia Militar. O capitão Gabriel Toledo foi atingido com um tiro na coxa. É uma situação muito difícil que levou o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a Brasília. Lá à mesa da presidente Dilma. Houve uma reunião de emergência em Brasília e a presidente Dilma decidiu por mandar o Exército, as forças federais, para o Rio de Janeiro, para olhar essa situação. Inclusive, segunda-feira, só complementando, sim, vão lá o ministro José Eduardo Cardoso da Justiça e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que é o general José Carlos Dinardi. Mas será que vai acontecer até segunda-feira? Só o céu sabe. Né? O futuro a Deus pertence. Vamos lá, o próximo passo é uma conversa direta. Nós falamos hoje sobre corrupção durante os 2 primeiros blocos do programa. Sim. E tivemos aí a ação do Mensalão, o Mensalão que projetou a figura de Joaquim Barbosa. E a pergunta é direta: Joaquim Barbosa é ou não candidato a presidente da República, na sua opinião? Acho que só na cabeça do ministro Joaquim Barbosa que se pode encontrar essa resposta. Ele tem até o dia 6 de abril para se decidir a ingressar em um partido e disputar ou não algum cargo político. Porque ele é ministro do Supremo, ele tem 6 meses antes das eleições. Se fosse você e eu, nós teríamos já ter feito isso há 1 ano antes da eleição. Mas o ministro ele tem esse privilégio. Privilégio. Ocorreu muito a conversa, o buchicho, de que o senador Aécio Neves o havia convidado para ser vice. Isso foi cerca de 1 ano, por aí afora. Mas eles dizem que, até pela própria vaidade dele, um homem que se emergiu com mais força do Mensalão, ele, se tiver de sair, sairá ele candidato a presidente da República. Carlos Barroso, ótima sexta-feira. Hoje é dia da gente relaxar, espairar. Tomar um vinho, né? Espairar, tomando um vinho. Muito obrigado. Nós estamos de volta na segunda. Daqui a pouquinho vem mais um bloco, o 4º bloco do Redação BH News, aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. De volta com Redação BH News aqui na BH News, canal 9 da NET, canal 29 do HF e bhnews.tv.br na internet. No mundo inteiro tem gente que se liga na BH News para saber as informações de Belo Horizonte e da região metropolitana. Esse último bloco vai ser salpicado de boas informações. E eu já começo conversando com o presidente do Núcleo Manga Larga Marchador da Grande Belo Horizonte, Jonas Oliveira. Presidente Jonas, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu chamo de presidente porque ele é meu presidente. Eu sou um dos associados lá do Núcleo, com muito prazer. O que está acontecendo na sociedade hípica hoje, amanhã e domingo? Ô Paulo, essa semana nós começamos a Herdeiros da Raça, uma exposição que já é tradicional em Belo Horizonte. Por 2 anos consecutivos eu fiz ela na cidade de Pará de Minas e esse ano eu voltei com ela para mais próximo da Grande BH, mais próximo do centro de Belo Horizonte, que era a nossa gameleira. E hoje nós está acontecendo dentro da hípica de Contagem. A sociedade hípica que fica ali perto do Carrefour em Contagem. Exatamente. Só para lembrar, para o espectador saber, porque tem muita gente que gosta. O mundo rural atrai muita gente da vida urbana e o cavalo é um dos fatores dessa atração. Essa exposição mostra os melhores exemplares da raça Manga Larga Marchador em quê? Agora à tarde, por exemplo, aconteceu, eu saí de lá até para vir para a redação para falar e convidar o pessoal para ir lá ver. Nós fizemos a grande final do campeonato Interfazendas, onde saiu já um grande campeão, que foi o Sino do Yuri, que
que aconteceu agora às 17h30. Sino do Yuri Semansky Engler. Um grande abraço, Yuri Semansky Engler. É isso aí. E me conte uma coisa, o Interfazendas, ele acontece em fazendas, em áreas de propriedade de criadores do Manga Machador, e depois tem uma grande final dos vencedores desse Interfazendas. Exatamente. Isso acontece aqui na Grande BH, num perâmetro de 150 quilômetros da Grande BH, e a gente faz uma final dentro dessa exposição que é Herdeiros da Raça. E sempre premiando os melhores cavalos, saem os campeões de cada etapa, de cada evento que a gente faz, são 4 por ano, fecha no ano letivo, a gente fecha ela em março dentro da exposição Herdeiros da Raça. E hoje exatamente aconteceu esse fato que foi a final da Interfazendas. Do Interfazendas hoje. E amanhã e depois, para quem está aí, o espectador que está aí ligado na BH News, amanhã ele quer ir lá na Hípica, e o que ele vai ver lá na Hípica amanhã e depois? A exposição Herdeira da Raça, você conhece, que nasceu os animais jovens. E hoje foram julgados os animais jovens até começar o grande do Interfazenda. E amanhã nós continuaremos com o julgamento das fêmeas e os garanhões. A partir de 9 horas da manhã, o pessoal vai lá para a Hípica, é um lugar bonito, um espaço gostoso, arborizado, com muita sombra. Tem uns barzinhos lá gostosos para o pessoal degustar sua cervejinha ou comer seu pastel da melhor qualidade lá, ou chupar o seu picolé, que as crianças que forem para lá. Isso quer dizer um evento para a família, né? Exatamente, um evento para a família e um local bonito para as pessoas irem dentro de Belo Horizonte, ver a beleza, da qualidade do nosso cavalo, aquela exuberância que tem o Manga Larga Machador, e com a exposição repleta de animais. Hoje fechamos com 202 animais aqui dentro de Belo Horizonte. Isso é um trabalho que nós vemos fazendo aqui para a Grande Belo Horizonte. Você é um sócio do núcleo, sabe da importância do nosso núcleo aqui na Grande BH, a importância do trabalho que a gente vem fazendo, exatamente para somar qualidade e mostrar ao nosso público, que é o usuário do cavalo ou o criador que venha. Hoje nós temos uma média muito importante de novos sócios e o núcleo vem exatamente fomentar isso, trazer eventos para cada vez mais a gente colocar o criador novo, focado na criação, mostrar o trabalho que é a importância de como criar um cavalo, como mostrar ele numa exposição. E essa exposição foi exatamente isso que está acontecendo, com mais de 60 expositores, com a qualidade dos animais que eu estou te falando. Bom, te agradecer aqui, agradecer a tua presença aqui no Redação BH News. Muito obrigado por ter atendido esse nosso convite, sair lá da Hípica de Contagem, ter vindo até aqui. Sociedade Hípica de Contagem, ali na saída para Petim. Final da Amazonas. No final da Amazonas, no começo da BR-381. E vocês, sábado e domingo? Sábado e domingo, encerraremos após as 14 horas esse evento. E o pessoal deve ir lá e vai ver o nosso cavalo e vai conhecer a Hípica, que tem muito Belo Horizontino que não conhece a Hípica. Isso, a Hípica de Minas Gerais, aliás, Minas Gerais. A primeira Sociedade Hípica de Minas Gerais. Jonas, muito obrigado. Sucesso mais uma vez lá. E você não está aqui porque eu sou associado, você está aqui porque uma exposição como a Herdeiros da Raça tem muita importância para Belo Horizonte, para a região metropolitana. Com certeza. Grande abraço, até mais. Bruno, vem cá. Bruno Garcês, o nosso homem do esporte, ele que conhece tudo de esporte, mais 10%. Tudo bom, né, Paulo? Boa noite. Tudo bem. Hoje o assunto não é muito bom para os cruzeirenses nem para os atleticanos. Que rodada ruim. Nós falamos na quarta, né, Paulo, que esperávamos mais dos times mineiros na Libertadores e infelizmente o Atlético tropeçou na quarta-feira contra o Nacional do Paraguai. E o Cruzeiro ontem, no finalzinho, sofre empate do Defensor, aos 47 do segundo tempo. Tem gols do Cruzeiro? Vamos Pode botar os gols do Cruzeiro enquanto eu estou conversando aqui com o Bruno. Solte os gols do Cruzeiro aí. Aí o golaço do Everton, o jogo estava complicado no primeiro tempo para o Cruzeiro, o Defensor time bem organizado, e o Everton achou essa falta, um belo gol. Meu Deus do céu, que golaço, hein? E aí o Júlio Batista, no segundo tempo, mostrou... Golaço também, hein? É centroavante, vai jogar como centroavante já nas semifinais do Mineiro. Golaço. Aí, logo 3 minutos depois, teve essa jogada do Felipe Gedós, falha total da defesa do Cruzeiro, Rodrigo Souza e Dedé. O Dedé tropeçou no árbitro ali. Aí o Rodrigo Souza não conseguiu acompanhar o Felipe Gedós, bom meia brasileiro de apenas 20 anos de idade, do Defensor. Tá aí uma boa ideia, né? E aí no segundo tempo, no finalzinho do jogo, essa falha, né, grotesca da defesa do Cruzeiro. Olha lá, o Dedé ficaram olhando o zagueiro do Defensor entrar na área, cruzar. O Fábio sobrou e entrou o Ceballos para fazer o gol do Defensor. Gol e o gol de empate que custou muito caro. Decepcionante, o Cruzeiro agora tem que vencer a Universidade do Chile daqui a 2 semanas, lá no Chile,
e torcer para o Defensor não ganhar do Real Garcilaso. Nossa, e o Defensor de Real Garcilaso é no Uruguai? É no Peru. Ah, bom, então ainda tem pelo menos essa possibilidade. Tem essa possibilidade, bom, rodadas das semifinais do Campeonato Mineiro acontecem agora, sábado e domingo ou só domingo? Todos domingo. Todos domingo. Às 4 horas da tarde, Independência, Atlético e América. Os desfalques do Atlético são Pierre, que seguramente sentiu algumas dores musculares no jogo de quarta-feira, não joga, deve ser poupado, e o outro é o Fernandinho, que sentiu o estiramento na coxa esquerda. O Fernandinho não joga, deve entrar Neto Beró no lugar dele e Leandro Donizete no lugar de Pierre. Perfeito. Para a gente finalizar, Superliga, semifinais, Sada e Minas, uma semifinal mineira e na outra Campinas e César e Minas. O que se espera aí? Clássico mineiro na semifinal do voleibol masculino. O Sada é o bicho-papão do vôlei. Há 17 finais consecutivas que ele realiza, ganhou 14, e o Minas é a zebra. Mas o Minas tem tradição, tem camisa, tem 7 títulos nacionais. Então vai ser um grande jogo, 9h30 da noite, lá em Contagem. Pode assistir no Sport TV, pode assistir quem quiser lá, os ingressos estão esgotados já. Bruno, Paulo, grande abraço, ótimo obrigado. final de semana. Bom fim de semana para todo mundo. Cadê a Ana? Não está sentada aqui ainda? Bota essa moça sentada aqui. Pode passar na frente mesmo, Ana. Senta aqui. Permissão total para você. Ana, tudo bem? Tudo bom? Prazer falar com você. Prazer é meu. Ana Venturi vai estrear um programa, né? Nós já conhecemos um pouco do teu trabalho. A tua formação qual é, primeiro? Sou bióloga. Você é bióloga. Engenheira. Trabalhei um tempo como modelo também. Nossa Senhora, que vida completa. E o teu programa, ele começou baseado nas suas próprias viagens. É isso, conta um pouquinho pra gente. Exatamente. Na verdade, eu sempre gostei de viajar. Já percorri vários lugares, Japão, Europa, Estados Unidos. E sou realmente apaixonada por qualquer tipo de viagem e por esporte. Coincidentemente, meu sobrenome é Venturi. E aí criou uma brincadeira mesmo de Ana Ventura. Ana Ventura. Com a brincadeira do seu sobrenome. De aventura, juntando os dois. Sim. E o programa começa domingo? O programa começa domingo, às 10 horas da manhã. E o que as pessoas vão ver nesse primeiro programa do Ana Ventura? Que não é Ana Ventura, tem um nome mais complicado. Como é que é o nome do programa? Intervista com Ana Ventura. Intervista com... Então, explica esse nome primeiro. Bom, na verdade, foi um jogo de palavras. Sim. Inter, que é entre mesmo, vista de várias visões. E é uma palavra italiana que quer dizer entrevista no português. Sim. E aí foi um jogo onde eu não somente vou ser a apresentadora, como também vou aprender com as pessoas que vão falar no programa a respeito de esportes, dicas de saúde, de bem-estar. Então, é essa a intenção. Domingo, 10 horas da manhã, aqui na BH News. Isso. Vocês terão o prazer de conhecer o trabalho dessa moça talentosa, que é a Ana Venturi, que está aqui. A gente faz um convite para você. Tem o vídeo da Ana, põe o vídeo do primeiro programa da Ana, que vai falar de esportes, de saúde, de bem viver, de qualidade de vida. Esse vídeo não é do primeiro programa, são vídeos dos programas anteriores que nós vamos mostrar. Porque o do primeiro programa ficou para surpresa, para domingo às 10 horas da manhã. Então, logo, pode soltar um pedacinho aí. São imagens do programa dela, pode soltar para a gente ver. As imagens são aonde? Tchau. Atletas. Vamos voltar com a Ana? Volta com a Ana aqui comigo, então estou aqui com a Ana para a gente finalizar a nossa conversa aqui rapidinho. Você estava me dizendo que em cada programa você vai falar de um esporte. Por exemplo, se eu vou caminhar na Cordilheira dos Andes, aí vai ter uma nutricionista que vai dizer o que eu devo comer para ser feliz. Exatamente. Eu tinha essa dificuldade também, eu percebi isso quando eu comecei o meu treinamento para corrida de aventura e eu procurei a nutricionista Paula Zauli e ela me passou uma dieta direcionada. Ela falou, Ana, é importante ter essa preocupação e aí, diante disso, sugerimos que todo episódio ela desse uma dica relacionada ao esporte que fosse ser praticado ali naquele dia. Legal. Domingo, 10 horas da manhã, aqui na BH News, entrevista com Ana Ventura. Isso. Com a Ana Venturi. Fernandinha, hoje mais uma vez você não vai entrar, você sabia disso?
Eles não vão deixar a Fernandinha entrar. Hoje ela não vai dar a dica na night. Tudo bem. É porque a CEMIG cortou a luz acabou. Não foi nem a CEMIG, a luz acabou e a gente estourou o horário. Ana, sucesso no programa. Obrigada de verdade. Que seja assim, um programa com longa vida e que a gente possa, domingo pela manhã, ter a sua companhia todos os dias. Obrigada pelo convite. Que é isso, é um prazer que você venha até aqui. Também é um prazer que você divida conosco esse espaço de todos os dias. Segunda a sexta, de 18h30 às 19h30, nós estamos aqui para fazer o Redação BH News. Até segunda, bom fim de semana, tchau. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.